Olá, minha galera, vamos aí o nosso grande aulão para o Enem, o aulão de Geografia Irada. Espero que você esteja realmente muito preparado, você estudou bastante durante todo o ano e agora você vai dar aquela revisada final. A gente vai dar aqui aquelas dicas que a gente acredita que possam estar na prova. Primeiramente, se você chegou aqui a primeira vez, a gente pede aí que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho que a gente faz aulões, resoluções de questões. Pode conferir nosso canal que tem muito material bacana para você. Bom, a prova do Enem a gente tem que entender que é uma prova sim que segue bem a ideologia do governo. Então o Enem surgiu em 98, ele vai ganhar um outro formato ali em meados dos anos 2000 e a partir daí ele foi, claro, serviu como base para ingresso em várias universidades, institutos federais aí pelo Brasil inteiro, inclusive para você conquistar as suas bolsas aí integrais ou parciais em universidades comunitárias, em faculdades privadas e assim por diante, no ensino superior, beleza? Então, durante muito tempo, falar da minha área, geografia, as provas do Enem, elas tinham bastante, a maior parte das questões, o caráter social. Por exemplo, os dois temas que mais aparecem é agropecuária e meio ambiente. Na questão da agropecuária, a maior parte das questões falando da terra, do uso da terra, da má distribuição da terra no Brasil. Então, eram questões muito relacionadas a isso. Já nas questões que envolviam o meio ambiente, sim, os impactos, o crescimento desordenado, a poluição atmosférica, toda a questão que envolvia o desmatamento também eram muito presentes. Tá, Marcelo, e agora, nesse ano, o que vai acontecer? Vai cair a mamadeira de piroca? Obviamente que não, né, meu querido? Isso aí a gente sabe que toda essa questão aí se envolve muito apenas para a eleição. A prova do Enem desse ano, a gente como estuda a prova há muito tempo, a gente vai falar para você que vão cair temas mais técnicos, beleza? Então a gente acredita muito em questões mais técnicas e é uma coisa de praxe do governo querer defender a sua ideologia dentro da prova. E assim a gente botou alguns dos conceitos técnicos e outros aí que podem ajudar a defender essa ideologia do governo que o outro governo fez também. Então a gente tem que estar preparado para isso. Claro que é uma incógnita. Como é o primeiro, a gente vai ver esse padrão. Mas seguindo a lógica e as declarações aí, do pessoal responsável pelo Enem e do próprio presidente, sim, ela terá essa questão técnica evidenciada. Beleza? Vamos lá então. Primeiro assunto que eu boto para você, demografia. Porque, Marcelo, demografia, nós temos aí a reforma da Previdência. Então ela tem uma lógica, o porquê de fazer essa reforma da Previdência. Beleza? Então vamos entender. Eu destaquei alguns conceitos que envolvem para você cercar. O primeiro, o aumento da expectativa de vida. Então a população brasileira ela está envelhecendo. Então a população brasileira já tem uma idade média acima de 75 anos, de 74 até 76 anos, é uma estimativa, porque o censo será apenas ano que vem. O censo demográfico é uma pesquisa feita a cada 10 anos que visa, primeiro quantificar, para depois qualificar os dados, ver onde é que tem problema e direcionar os investimentos. Então o censo ele existe há muito tempo e ele vai ser realizado ano que vem. Tá? Então, a população aumentou. Por que aumentou a expectativa de vida? O aumento da expectativa de vida tem vários fatores. Nós temos a questão que envolve, por exemplo, a descoberta de várias doenças. A preocupação por uma alimentação mais saudável, por práticas esportivas, tudo isso ajuda, E aí nós temos um outro fator que é muito importante, a questão da vacinação. E aí eu não vou falar para a geografia, mas tivemos durante muito tempo essa questão de vacina, não vacina, Então é algo que você pode cercar lá em biologia, mas não em geografia. Mas gerou um aumento da expectativa de vida, as pessoas vivendo mais, obviamente se aposentando no modelo antigo, aquele de partição. As pessoas se aposentam 55, 50 anos e vivem até 75 anos. Isso pode ser um motivo para ter ou não a reforma da Previdência. Então o governo ele pode botar na questão, associando a existência, a intenção de fazer uma reforma, visando essa questão do aumento da expectativa de vida. Beleza? O Brasil também esse ano ele foi ultrapassado pelo Paquistão. Então o Brasil... A população brasileira vem crescendo ao longo dos anos, O primeiro censo em 1872, a população foi crescendo. E nós estamos aí, a mais ou menos aproximadamente 210 milhões de brasileiros e a gente foi ultrapassado pelo Paquistão. A gente é o sexto país mais populoso. Somos um país populoso, mas não povoado. Temos uma baixa densidade demográfica. Fica atento a isso.
Também eles podem alertar desse crescimento populacional, botando alguma questão que envolva as teorias do crescimento populacional. Então, o primeiro, lembra lá, teoria malthusiana. Você vai gravar. Quando tiver um nome malthusiana na teoria, é uma teoria que fala, alerta para esse controle, desse crescimento populacional. O primeiro a criar foi Thomas Malthus. Então ele alertava, alegando que a população crescia mais rápido do que a capacidade de produzir alimento, e a diferença entre esses dois era a culpa da fome. Tinha fome porque não tínhamos condições de produzir alimento comparado ao crescimento populacional. Essa teoria é ultrapassada, porque hoje, a partir da revolução agrícola, a mecanização, o aumento da produção de alimento, percebeu-se que não tem nada a ver com isso. Ele falava que era PG a população e PA o alimento. Progressão geométrica e progressão aritmética. Então, está ultrapassada. E aí as outras teorias, neo-malthusiana, nova teoria de Malthus, não foi criada por Malthus, sabe disso. A nova teoria, a neo-malthusiana, também alertava para o alto crescimento populacional. Então ele tinha que ter esse controle. Então ele defendia o quê? O uso de métodos anticonceptivos. Beleza? Aborto e assim por diante. Foi criada por quem? Pelos países centrais, pelos países ricos. Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, que é quando ela é criada, nós temos ali o famoso baby boom, o alto crescimento populacional, uma explosão demográfica muito grande. E isso preocupa as nações desenvolvidas. Para ter uma ideia, até nos debates que envolviam o meio ambiente, se falava sobre isso. Lá primeiro em Estocolmo, em 1972, foi basicamente uma briga nessas duas visões. A visão dos países centrais e dos países periféricos, que vão criar a teoria reformista, chamada de marxista também. Mas é mais comum aparecer, pessoalmente nessa ideologia do governo, reformista, que é uma teoria que fala que o controle deve ser espontâneo, que quando o país vai desenvolvendo, ele tem que investir nos setores sociais, educação, saúde, e aí ele vai conquistar esse controle do crescimento. Beleza? Ele é contrário, dizendo que tem que controlar a população para desenvolver economicamente. Eles até alertam, falando assim, nós não somos pobres porque a gente tem alta natalidade. Nós somos pobres porque fomos explorados a vida inteira pelos países centrais. Beleza? Essa é a única que vai ter essa característica de controle espontâneo. Porque tem uma outra teoria chamada ecomalthusiana. Eco na parada que vai gravar. Meio ambiente, ecologia. Sim, beleza. O que eu tenho que saber, Marcelo? Falou, para ter o controle da população. Tem o nome malthusiana, para preservar os recursos naturais, preservar o meio ambiente, para que as gerações futuras tenham acesso aos recursos, todo esse meio ambiente, todo esse ecossistema. Então tu vai estar atento a isso. Ela fala muito da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, beleza? Então essas são as teorias. E também uma redução da natalidade. Isso vai provocar uma mudança na pirâmide etária. A pirâmide etária brasileira, como aumentou a expectativa, lá o ápice dela está mais largo. E tem aqui, e aqui agora está nascendo menos. Então está nascendo menos, a pirâmide brasileira está começando a inverter, beleza? Durante a década de 60 era bem assim, nascia muito e tinha baixa expectativa. Começou a avançar a saúde e tudo, aumentou a expectativa e reduziu a natalidade. Então, demografia, nós temos aula aí na nossa plataforma, no nosso canal sobre demografia, tu vai aprofundar. Essa é uma dica importante. A dica 2, nós botamos blocos econômicos. Sim, principalmente por dois fatores. O acordo Mercosul-União Europeia e o Brexit. São temas fortes para o Enem. Então, primeiro, o tipo de bloco. O bloco econômico é a união de países visando fortalecer as suas economias. Eles vão surgir lá na final da década de 40, começo da década de 50, quando tem lá a união da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, formando a Benelux. Eles se unem para fortalecer as suas economias. Oficialmente, o primeiro bloco é a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criado no Tratado de Paris em 51, beleza? E aí eles vão entrando mais países, como a França, a Itália, e o objetivo era a cooperação de carvão mineral e aço, a garantia dessa matéria-prima. Depois, aí na década de 50, final, 57, Tratado de Roma, vira a Comunidade Econômica Europeia. Depois dali, vários países vão entrando, dentre eles o Reino Unido, para gerar o Brexit. Para
a gente não se estender, você vai recorrer à nossa aula de União Europeia, que nós temos aí no canal, nós vamos só falar para você. Então, o Mercosul é o bloco que o Brasil faz parte, que é o Mercado Comum do Sul. Porém, você tem que saber que ele não é um mercado comum, ele é só um nome. Ele foi criado em 91 no Tratado de Assunção no Paraguai. A partir do fim da Guerra Fria, nós temos a explosão dos blocos econômicos. O Mercosul 91, o NAFTA 94, a União Europeia 92, então tu vê ali, né? Em 89 nós temos a APEC no final, já bem da Guerra Fria. Então os países começam a se unir com essa tendência para fortalecer, né, sua economia, a região em si. E o Mercosul, como eu falei, ele foi criado como uma área de livre comércio. Em 91. Em 94, no Tratado, né, que de Ouro Preto no Brasil, ele virou uma união aduaneira. E até hoje ele é essa característica. Então, se na prova lá falar que o mercado comum, né, o Mercosul é um mercado comum, está errado. Ele é uma união aduaneira. Ele tem a livre circulação de pessoas, redução gradativa das tarifas e a adoção da TEC, que é uma tarifa externa comum. O outro tipo de bloco é a União Europeia, que é o bloco mais evoluído, né? Que ele sim pode ser chamado de um mercado comum, tá? Ou então ele pode ser chamado de uma união monetária, porque além de todos os acordos ali possíveis, pessoas, serviços, produtos, de justiça, tem um parlamento, eles têm uma estrutura gigantesca, né, de cooperação. E eles têm uma moeda comum. E essa moeda comum é o euro. Mas nem todos os países acabam adotando o euro. Fique atento, tá? E aí, depois disso, lembra que teve um acordo. Esse Mercosul, esse bloco, ele já tem vários acordos, são chamados países associados, ou membros associados, que é onde o Brasil tem acordos específicos. Ou não o Brasil, né? No caso, o Mercosul tem acordos específicos. Beleza? E aí, esse ano foi assinado esse acordo, essa intenção de acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso, né, foi realizado no governo atual, esse acordo, por mais que já tenha conversa há vários anos, e óbvio que o governo pode usar isso para promover as suas ações. E o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Lembra que o Reino Unido ele é formado, além da Inglaterra, da Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Eles entraram na União Europeia em 73. Esse não foi o primeiro plebiscito. Na verdade, foi um referendo que foi realizado em 75. Mas a maioria disse, não queremos sair. Beleza? E agora, em 2016, novamente. E aí, queremos sair. E aí decide, a maior parte, 52, decidiu que o Reino Unido deva sair da União Europeia. A prova pode pedir os motivos. Motivos. E esses motivos são características bem do governo atual, né? Onde defende a questão nacional ali, né? A questão do Brasil não dá muito valor ou muita questão para o estrangeiro, para essa cooperação do Brasil em causas sociais com outros povos. E é isso que vai acontecer lá no Reino Unido, primeiramente quando tem a crise europeia, a crise dos PIIGs, e aí os países mais ricos da Europa têm praticamente que financiar a dívida desses outros países. Quais são os países? Alemanha, França e Reino Unido. Reino Unido, sim. E aí vai gerar um descontentamento da população. Pensando assim, nós aqui, tudo certinho nessa economia, né? Estamos com uma economia equilibrada. Vamos ter que bancar a dívida de uma Grécia da vida que gastou mais do que devia? E aí gera um descontentamento dessa população, né? Parte da população. E aí começa esse movimento. O segundo ponto que vai agravar vai ser a questão dos refugiados. A vinda de refugiados, né? Essa questão de vir pessoas de fora, o estrangeiro, vai gerando uma xenofobia. Estrangeiro, fobia, aversão ao estrangeiro. E aí vai gerar um descontentamento, vai gerar desemprego em parte da população local. E isso vai começar a gerar um movimento, que alguns falam que é um movimento de extrema direita. Não vamos entrar nesse mérito em si, porque se você olhar na história do que veio acontecendo, o próprio Partido dos Trabalhadores do Reino Unido não foi capaz de dar uma pronúncia definitiva para falar somos a favor ou somos contra. Ficaram meio que em cima do muro. Então, por isso que alguns cientistas políticos falam que, por mais que grande parte dos partidos da extrema-direita que defenderam isso, a própria esquerda não foi contrária. Então, não vai estar isso na prova apenas, mas apenas para você ter essa noção, e são termos que podem aparecer. Então, esse é o Brexit, decidiu sair até 2019.
Claro que os acontecimentos depois do meio do ano, você não precisa saber porque a prova já estava pronta. Então, vai estar na prova que foi feito um acordo. Não, porque o acordo foi agora. Né? No final, era até outubro de 2019 o prazo para fazer esse acordo. Para fazer esse acordo, tem a multa, tem acordos, né, que eles tiveram que fazer sobre a indústria, a isenção de impostos, tudo isso, né, da migração entre as Irlandas. Então, fique atento isso para a prova. A próxima a gente aposta também biomas na questão técnica, mas a gente acredita que o governo vai querer defender, né? Eu falo isso para vocês porque eu fui acompanhando, vou acompanhando as notícias do governo, e aí tem um órgão lá que é a Embrapa, o órgão da agropecuária, ele está batendo há muito tempo, comparando o Brasil com os Estados Unidos, falando, né, do que os Estados Unidos têm de área preservada e o que tem de produção agrícola, e a produção que é em si, né, tipo, meio que defendendo que o Brasil aumente a sua área destinada à agricultura. Então, pode ter. Né? Então, a Amazônia, a Marcela, as queimadas, não acredito. As queimadas eu não acredito o aluno irado que vai estar. Né? Porque muita gente acusou o governo em si. Né? Então, e também o que aconteceu das queimadas foi depois do meio do ano, a prova já estava pronta. Marcelo, mas as queimadas acontecem há muito tempo. Sim, acontece há muito tempo. Não é uma novidade, aconteceu agora, nunca se queimou. Mentira, já acontece há muito tempo. É que agora agravou-se muito a questão. Então eu acredito, tanto a Amazônia como o Cerrado, eles falam a potencialidade. Eles falam o que tem naquela região. Então, além das características desses biomas, tem que saber, o Cerrado. O Cerrado ele é, né, uma vegetação, maior parte arbustiva, espaçada por gramínea, mas também tem árvores maiores, a arbórea, que é lá na fronteira, que seria o Cerradão. Né? Essa área tem como principal característica essa vegetação os galhos entorcidos, a casca grossa, a raiz profunda. O solo é um solo em maior parte laterizado, é um solo laterítico, um solo ácido, assim pode ser falado. O tema, né, a palavra-chave aqui quando cai na questão técnica, o nome que mais aparece é isso aqui, ó, vegetação tropófila, tá? Então é uma vegetação adaptada a um clima de 2 estações, que é o clima do semiúmido. Lembrar que o Cerrado não tem só na parte central do Brasil. Aqui está o Cerrado, ele também tem lá na região norte do Brasil, lá em Roraima. Beleza? E aqui sim, teve um grande impacto, tanto é que ele é um hotspot, um bioma ameaçado de extinção, para a expansão da agropecuária. Então nós temos aqui nessa área uma área muito utilizada. Também nessa área de Cerrado nós temos reserva de minérios. Tá? Então é algo que a gente tem que estar atento, essa potencialidade, ao uso desse bioma. Lá tem a Amazônia, que também é um bioma, né, que hoje sofre com impacto. O Cerrado é muito mais desmatado que a Amazônia. Se fala da Amazônia, mas o Cerrado, junto com a Mata Atlântica, os mais impactados. A Amazônia tem muita coisa a ser desmatada ainda. Não estou incentivando, vamos desmatar. Não estou falando que tem muita coisa para ser desmatada. E a Amazônia ela é um bioma florestal, né, para saber lá que ela é heterogênea, latifoliada, ombrófila, densa, perenófila, e o solo é um solo pobre. É um solo lixiviado, devido à alta pluviosidade. Aqui tem muita riqueza, desde o extrativismo vegetal, para produtos como a castanha, como o látex, né? A própria madeira em tora. Então é um potencial gigantesco. Nós temos também aqui nessa região da floresta amazônica um grande extrativismo animal, com a pesca. Nós também temos aqui o extrativismo nessa região que ajuda aquela população local, né, a sobreviver e a se desenvolver. Então o governo pode bater nessa tecla. Por exemplo, quando eu falo do ciclo da borracha, né, o surgimento de várias cidades, de várias metrópoles naquela área, como eu tenho Manaus e Belém, são metrópoles nacionais hoje em dia. Também eles podem querer falar do extrativismo mineral, como a reserva de Carajás, que é uma das maiores reservas, ou então a Serra do Navio, né, que é lá no Amapá, também que ajudou a desenvolver aquela região. Então a gente tem que cercar, estar preparado no potencial. Ou a Zona Franca de Manaus, que eles podem também falar que associando ao processo de industrialização, que ajudou aquela população, aquela comunidade a desenvolver, gerar emprego, né? Que é uma área de incentivo de produção, um tipo de indústria denominada maquiladora, né? Que é naquele polo lá industrial. Beleza? Então, eu acredito que se for bioma, a característica, que é algo mais técnico, que pode estar na prova, ou então, né, desse desenvolvimento da região, da necessidade de desenvolver. Nós temos ainda a questão dos furacões e ciclones. Tivemos aí, sim, nós temos alguns dados. Primeiro, tem diferença entre eles, é uma questão mais técnica.
Não, a diferença é na região onde eles vão, né, acontecer. Se esse furacão, né, ou esse ciclone ou esse tufão, que é a mesma coisa, eles vão ter a sua formação, por exemplo, depende da região aonde eles estão formando. Se é nessa área aqui, né, da América aqui, ele é chamado de furacão. Nós temos aqui toda a parte do continente, a África bonitinha, a Oceania. Se eles formam nessa área aqui do Índico aqui, ó, tá, né, puxando para aqui o sul do Pacífico, nós temos o ciclone, que foi esse que aconteceu, o ciclone Idai, lá em Moçambique, né, que aconteceu aqui e gerou, atingindo principalmente Moçambique, com mais de 1.000 mortes nesse ano. E se for nessa área aqui que envolve, né, o Pacífico, mais puxando ali para o Extremo Oriente, a área do Sudeste Asiático, ele é chamado de tufão, beleza? Todo se forma pelo aquecimento da água dos oceanos. Se elas atingem uma temperatura superior a 26, 27 graus, muita evaporação, vai subir e formar uma grande tempestade. Sim, um furacão, um tufão e um ciclone tropical é uma grande tempestade, né, que tem as categorias conforme a intensidade dos ventos, toda a área que eles vão atuar. Nós temos também nesse ano 15 anos do furacão Catarina, beleza? Aconteceu aí o único furacão do Atlântico Sul, lá em 2004, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, também gerou milhares de desabrigados e também mortos, tá? Então, isso pode estar na sua prova. Lembrando que existe diferença para um ciclone extratropical. O ciclone tropical, o furacão e tufão, aquecimento das águas do oceano. O ciclone extratropical é o choque das massas de ar, né, dessas frentes aí que vão chocar e formar essa grande tempestade também, mas é numa área mais local, extratropical, né? Então só se lembra, tá, né, fora dessa área tropical, beleza? Então isso também pode estar. Acredito ainda, para você que acompanha nosso trabalho, que vai estar lá industrialização brasileira. E aí lembrar que a industrialização brasileira não tem base no período colonial. Ela vai começar forte a partir da crise do café, lá no governo de Getúlio Vargas, né, que vai ter ali um grande crescimento, criação de várias estatais. Mas o que eu aposto mais para vocês são essas duas aqui. A gente só botou lá o JK, para diferenciar Vargas de JK. Palavra de Vargas vai gravar base, indústria nacional. JK, bens de consumo internacional. Isso é chave para você saber. Eu acho que o governo vai falar do governo militar. Do governo militar ele pode falar que foi conhecido como milagre econômico brasileiro. Sim. O Brasil cresceu que a China cresce hoje? Sim. Teve uma política chamada substituição das importações que ajudou o desenvolvimento da indústria nacional? Sim. Né? Claro que devido à mão de obra, né, não tão qualificada, baixo investimento em educação, nós não criamos tecnologia de ponta. Né? Você que teve televisão CCE sabe o que eu estou falando. Esse governo militar ele teve seu crescimento muito baseado em obra. Investimento maciço, os militares trabalhando, fazendo muita obra no Brasil, rodovias, usinas hidrelétricas, e dali a fazer obra no Brasil, injetou dinheiro dentro do Brasil, fez a economia girar, consumo aumentou, óbvio, a produção industrial em alguns segmentos. Tá? E aí o Brasil tem esse crescimento significativo, só que um grande endividamento externo. Neoliberal também pode ser, porque tem a ver com essa política atual aqui, né, de quem está no poder, essa filosofia neoliberal, né, o neoliberalismo, esse novo liberalismo, também você tem que associar o liberalismo e o neoliberalismo. O liberalismo, essa doutrina política e econômica que, né, não tem a intervenção do Estado na economia. A economia se regula sozinha. Né? Aí você vai recorrer aí, né, na parte de história, outros, a questão de Adam Smith sobre o capitalismo, essa coisa mais básica e pode estar sim na sua prova um pouquinho, envolvendo a sociologia, aí você pega o seu professor lá. Mas o neoliberalismo é uma doutrina também política econômica que visa a menor intervenção. Não fala que não tem intervenção, tem uma menor intervenção. E ela incentiva as privatizações. Falou neoliberal, privatização. Então o governo pode falar, por exemplo, que na década de 90 vai começar a se instalar o modelo neoliberal pelo mundo, né? E aí no Brasil tivemos algumas privatizações, por exemplo, da Vale, da Companhia de Vale do Rio Doce, que foi privatizada, aumentou o emprego, né, aumentou a extração de minérios, aumentou o impacto, mas não vai estar isso lá, mas só para entender essa questão, ou então falar da telefonia, que a partir da privatização, né, da telefonia, que antigamente era estatal, era muito caro o telefone, e hoje popularizou, né, e democratizou o acesso da
telefone para cada um, seja do celular ou telefone na própria casa. Isso também foi uma medida neoliberal. Deu para entender a jogada? Então, isso vai cercar. Temos uma aula lá no nosso canal sobre industrialização brasileira. Vamos falar da agropecuária. Então, eu acredito, aqui eu fiz um esqueminha para vocês, que por mais que o Brasil venha batendo recorde de agrotóxicos, né? Eu não acredito tanto que eles vão dar um tiro no pé assim para falar sobre isso, mas dá uma cercadinha. O Brasil, sim, é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo. Podem querer associar isso mais especificamente lá em biologia, né? As características em si, a necessidade de utilizar, mas o que a gente acha que vai estar na prova vai ser uma questão do potencial, das culturas que são produzidas, né? Desse modelo que vem crescendo aí. Então nós temos algumas culturas, eu botei aqui em destaque para a soja, que tem muito no centro-oeste e no sul do Brasil, em destaque principal, quer dizer que não tem em outras áreas, tem em todas as regiões do Brasil. Nós botamos laranja, açúcar e café, que o Brasil também figura aí, né, brigando primeiro e segundo nesses produtos do mundo. Fica na região sudeste do Brasil, muita gente acha que o açúcar é no nordeste. O açúcar é forte no nordeste, Pernambuco é forte, mas a maior produção fica em São Paulo, na região sudeste do Brasil. Botei o arroz no sul, o milho também no sul, né? E aí tem uma diferença. Aqui nessas áreas predominam, né, o grande latifúndio, a grande produção, e aqui no sul nós temos uma mescla, mas também muito forte aqui a agricultura, no sul do Brasil, a agricultura familiar, né? Com esse modelo da colonização europeia que acabou ocupando essa área. Botei a questão da pecuária, também importante. Então, no norte do Brasil, os bubalinos, os búfalos do Brasil, né? Nós temos caprinos e muares lá no nordeste do Brasil, cabras e mulas, né? Nós temos na região centro-oeste o nosso bovino de corte, na região sudeste o bovino leiteiro e no sul do Brasil, suínos, aves e ovinos. Lembrar que a carne mais consumida no Brasil é a carne de frango. Por mais que a preferência seja uma picanhazinha para rapaziada, mas a galera come mais carne de frango pelo preço. Vem crescendo os suínos no Brasil, é a carne mais consumida no Brasil, mas no mundo é a terceira, beleza? E fechamos a nossa dica do nosso aulão sobre fontes de energia. Lembrar, né, das nossas grandes usinas, nós temos a Itaipu, que é binacional, fica na bacia do Paraná. O maior potencial em gerar energia, onde é que está? Na bacia amazônica, está o nosso maior potencial, mas é pouco utilizado. A construção das usinas geraram muito impacto lá, como exemplo a Belo Monte, que é a maior genuína do Brasil, tá? Isso também tem que estar atento. E a segunda foi criada no governo militar, que é a usina de Tucuruí, lá no governo militar. Criação do PGC, Projeto Grande de Carajás, que criou lá o Porto de Itaqui, a ferrovia do Carajás e também criou a usina hidrelétrica de Tucuruí na bacia do Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia genuína do Brasil. Muita gente confunde. A maior bacia genuína, Tocantins-Araguaia. O maior rio genuíno é o São Francisco. Tá? E aí, então, esse aqui tem que saber desse potencial que tem. E aí nós temos aqui também outras fontes que o Brasil vem investindo nos últimos anos e vem aí diminuindo a dependência com a hidrelétrica, que é a solar, a eólica e a biomassa. O Brasil investe muito, né? A solar e a eólica cresceu bastante e aí então, né, um percentual bem significativo no Brasil já. A hidrelétrica ela já foi 92% da geração de energia elétrica e vem reduzindo aí ano a ano, tá? Lembrar que tem diferença quando eu falo fonte de energia geral e fonte de energia elétrica. Fonte de energia geral, o petróleo é a primeira do Brasil e a primeira do mundo. De energia elétrica, primeiro no Brasil é a hidrelétrica. Tranquilo? Irado? Bom, tenha calma, confia, né, nessa prova do Enem, que é uma prova que vai ajudar você a entrar no ensino superior, a gente sabe disso, você vai conseguir. A gente só vai aqui fechar com os alunos perguntam, Marcelo, eu começo pelas fáceis? Sim, começa pelas fáceis. Vai te encorajando e você vai fazendo aquelas questões que são pontos certos. Aquela questão que a maioria vai acertar, você tem que acertar. Essa não pode titubear e errar, essa tu vai pum, pum, pum. E aí você vai pegando as outras depois. Lembrar que quando fazendo as questões já vai riscando ali, né? O que não é, ficou na dúvida se tiver que pular, a questão está quase pronta. Ali tudo a não ser pula. Quando você voltar ali, você não lembra mais nem da pergunta, então vai riscando a questão inteira. Outro detalhe, Marcelo, leia o enunciado inteiro. Eu sempre alerto meus alunos, falo o seguinte, leia direto a pergunta primeiro. Se você conseguir responder, beleza, vai embora. Se não, recorra ao enunciado. Tá? Porque às vezes aquele texto ele é um objetivo da questão de informar para o aluno, contextualizar, e depois ele pergunta.
Às vezes aquilo não vai te ajudar em nada. Ou vai até dar uma luz, mas você já tem às vezes aquela informação necessária para responder. Você não precisa perder tempo, porque ali você pode gastar esse tempo uma questão que você tenha mais dificuldade. Então tem que saber administrar a prova. É confiar, é fazer ali com vontade, não desistir de nenhuma questão, né? E eliminando, administrando o tempo, né? Leve, né? O seu relógio ali, o seu tic-tac ali, né? Nada tecnológico que você não vai poder fazer, mas para poder ter esse controle, né? Para poder fazer a prova com calma. Você que faz as provas anteriores já deve ter treinado bastante isso. Se inscreva no canal, a gente pede mais uma vez para ajudar.